Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 13, versos de número 14 e 15. A Bíblia Sagrada diz assim: Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Quero dar um título à nossa mensagem nesta manhã, nossa reflexão, e o título é Oportunidades Semelhantes. Bem, Jesus estava então vivendo os últimos momentos de sua vida. Jesus, ele sabia muito bem que em pouco tempo ele estaria sendo traído por Judas. Ele, naquela ocasião, daquela ceia junto com os seus discípulos, ele resolve tomar uma atitude que com certeza marcaria a vida daqueles homens e, consequentemente, marcaria a vida da humanidade e das demais pessoas na face da terra. E o Senhor Jesus, então, ele sabia com toda a absoluta certeza que o diabo ele já havia colocado no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus. O Senhor ele sabia de tudo isso, e Judas, na ocasião daquela ceia, depois de ter pegado um bocado da porção que lhe pertencia, o Judas, ele então faria isso, estaria seguindo para trair Jesus com as 30 moedas. O interessante é que Judas ele vai sair para fazer isso contra Jesus depois de Jesus já ter lavado os pés. Então, notem uma coisa interessante. Nem mesmo aquela atitude de Jesus de ter lavado os pés do próprio Judas, daquele que o trairia, não o sensibilizou. E às vezes eu fico observando esse texto sagrado e trazendo para o nosso contexto. Nós vamos fazer uma análise de algumas coisas interessantes. Primeiro, nós vamos perceber que naquela situação, naquela ocasião, os discípulos que ali estavam com Jesus Cristo, aqueles homens, eles viviam em uma situação completamente diferente da situação que eu e você vivemos. Nós dispomos de energia elétrica, temos água encanada, mas na situação em que aqueles homens viviam, tudo era muito mais difícil. Então, se pretendiam ter água dentro de casa, evidentemente, isso o faziam por meio de recipientes que, com toda certeza, davam-se trabalho para buscar nas fontes, nas cisternas, nos rios, para que pudessem trazer essa água, consequentemente, para os seus lares. Então havia trabalho, havia labor por parte daqueles que assim o faziam para que pudessem ter água. Detalhe importante, se eu e você observarmos, o fato de Jesus lavar os pés daqueles homens não quer dizer que aqueles homens estavam fisicamente sujos. O próprio texto sagrado vai nos mostrar, pelas próprias palavras do Mestre da Vida, que aqueles já haviam tomado banho, a ponto dele repreender Pedro, dizendo que aquele que tomou banho não precisa somente lavar os pés. Então esses homens já estavam tomado banho. Contudo, Jesus queria deixar uma lição para aqueles homens, e a mesma lição que fica para mim e para você. Quando alguém muito mais importante do que nós toma uma atitude de fazer algo nobre em nosso favor, isso causa incômodo em cada um de nós. Pedro não foi o primeiro a ter os pés lavados por Jesus. Notem que quando chega a vez de Pedro, então eu e você podemos observar que Jesus já havia lavado os pés de outros discípulos que estavam presentes naquela ocasião. E quando chega até Pedro, Pedro, no seu íntimo, sente-se incomodado. Às vezes nós nos deparamos com uma situação muito interessante. Quase todas as pessoas já tiveram o privilégio de, em algum momento, analisar o que seus pais fizeram por eles durante dias, durante anos. E em algum momento da nossa vida, algumas atitudes, algumas posturas deles vão nos incomodar.
nós já achamos que isso já não é mais conveniente. Me lembro que há alguns anos, morando em São Paulo, a minha mãe, ela era acostumada todos os dias levar a sandália para colocar ali a porta para que na hora que o meu padrasto entrasse, a sandália já estivesse ali, para que aquele homem só tivesse o trabalho de calçar. E eu era um garoto, eu ficava observando isso, toda essa mordomia, porque mordomia é isso, é servir ao outro. E durante um tempo em que eu morei com minha mãe, às vezes ela queria repetir isso comigo e eu me sentia completamente incomodado de todo esse cuidado, de trazer uma sandália quando eu estava chegando do trabalho e colocar perto dos meus pés ou de querer colocar comida no prato para mim. Então eu nunca gostei disso. Eu parece que aparentemente me acostumei com a ideia de servir as pessoas e não de ser servido. Então, às vezes, a gente consegue até, de certa feita, compreender que Pedro, ao olhar para Jesus e perceber que o Deus Todo-Poderoso estava servindo, ele se sente incomodado. Contudo, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, elas já estão tão acostumadas em ser servidas, que ao sentar numa mesa para comer suas refeições, é interessante que muitas vezes uma mãe, ela tem um labor, um trabalho, de preparar todo o alimento, de arrumar tudo. E muitas vezes nós estamos tão acostumados a ser servidos que se faltar um sal para colocar numa salada, ninguém se dispõe a levantar para buscar esse sal. Prefere muitas vezes comer uma salada insípida do que simplesmente ter o trabalho de buscar esse sal e colocar ali. Essa é a geração que eu e você temos vivido. Uma geração de pessoas que querem ser servidas. Contudo, o Deus Todo-Poderoso, ele vai dizer para Pedro e para todos aqueles que ali com ele estavam, que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem não é também o enviado maior do que aquele que o enviou. E se eu e você sabemos dessas coisas, nós somos felizes se nós as praticamos. Eu e você precisamos compreender isso e colocar isso em prática, porque o Senhor Jesus, ele sabia muito bem disso, que ele é Deus, ele é Senhor. E ainda hoje, o Deus Todo-Poderoso tem servido a mim e servido a ti. E o que Jesus deixa para mim e para você é que eu e você estejamos seguindo o seu exemplo. Por último, quero concluir essa mensagem com uma frase de João Calvino, alguém que serviu muito as pessoas da sua época, um importante reformador. João Calvino diz: Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu amor, senão que ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. Que eu e você possamos compreender essa bondade, esse amor de Deus, e que eu e você possamos, a partir de hoje, analisar como nós estamos agindo em favor do outro. Será que eu e você temos cingido nossos lombos com a toalha e temos lavado os pés dos outros ou queremos apenas ser servidos? Pense nisso. Que Jesus Cristo abençoe o seu dia, que você possa, a partir de hoje, ter esse sentimento de servo. Fique com Deus. Deus te abençoe.